Deixa eu tirar algumas aqui. Assim. Cadê o Igor? O Igor? Você não pegou? Os coleguinhas estão chupando lá aí, pegar o papelzinho e colocar no bolso. Não deixar cair no chão. Ok. Eu falo. Tem um prato dela, tem uma instruçãozinha só dele. Não precisa dar isso. Tem uma hora de instruçãozinha dele, ele tava gravando a caderno. Nossa hoje é você. Sobre um assunto bem importante da biologia, eu acho que o mais importante da biologia. Primeiro, eu quero falar, igual toda aula, né, sobre o site, que vocês podem entrar lá vai ter tudo mesmo sobre as aulas, o conteúdo, vocês podem baixar a pasta da matéria, né? Por exemplo, essa aula aqui vai ser colocada a filmagem, né, que o Matheus está filmando, e as fotos vão ser colocadas lá também, e todo o conteúdo vai ser posto lá. A gente vai falar hoje, eu não vou falar o assunto agora, não, porque o Vinícius que vai falar aqui sobre o assunto. Nós vamos falar sobre a origem das espécies. Eu acho que quando fala de origem das espécies, a gente pensa logo em Charles Darwin. Na hora, acho que automaticamente, pelo menos uma palavra que você ouve, você já pensa. Mas Charles Darwin não foi o primeiro, ele só foi um que elaborou uma teoria dentro do contexto que deu certo, que até hoje estudiosos tentam descobrir o porquê daquela teoria. Se teve um Lamarck, que foi um grande naturalista também, que propôs uma teoria do uso e desuso sobre as espécies. Que caso uma espécie utilizasse muito alguma parte do seu corpo, ou deixasse de utilizar, ela iria, se ela usasse muito, ela iria desenvolver. Se usasse pouco, ele iria atrofiar. Ia perder ela para desenvolver outra mais que ajudasse em sua vida. E a ideia dele foi das características adquiridas. Pois se uma pessoa adquire ao longo de sua vida alguma coisa, ela vai passar para os seus filhos. Se ela adquirir algum conhecimento, ela vai passar adiante para seus filhos. Mas deve ter um erro básico, porque as características adquiridas durante a vida não são passadas hereditariamente, de pais para filhos. Já Darwin propôs uma teoria mais concreta. Para ele, era a seleção natural, onde o mais forte sobrevive, onde capaz de aquele que sobressai diante da sua espécie tem maior capacidade de desenvolvimento. Uma pessoa, algum animal que tem alguma facilidade, uma velocidade a mais, ele pode nascer isso na genética, e a genética é capaz de passar isso para seus filhos, hereditariamente. E é uma das coisas de Darwin, coisas da sua teoria que até hoje deu certo. Já estudos hoje comprovam que algumas partes de sua teoria esteja
erradas, não é que estejam todas erradas, não estão certo, como ele pôs que iria dar certo. Mas em sua vida, quando ele era jovem, ele saiu em expedição por buscas, porque Charles não via as coisas como todo mundo via. Se ele pegasse todo mundo via aquele animal daquele jeito. Ele via por que aquele animal existia, porque tudo precisa de um plano para existir. Aí ele saiu em busca de uma viagem, expedições pelas costas marítimas, e chegou numa ilha, a ilha de Galápagos. E lá ele viu muitos animais, que lá possui uma flora e fauna muito rica. E lá ele descobriu vários animais, espécies diferentes. E há alguns anos, ele ficou lá pesquisando e encontrou 5 tipos ou mais diferentes de pássaros, acho que petilhões diferentes. Cada pássaro tinha a sua própria cor, seu próprio formato de bico, mas todos vinham do único ponto. Ele tinha alguns comia semente mole, tinha um bico bem mais pequeno, e já os que comia, que era no tempo da chuva, na seca, esses animais eles morriam, porque não aguentavam, porque a semente secava. Por isso existia outro tipo também, com um bico mais grosso, mais forte, mais comprido, e tinha alguns tipos. Tinha também outro animal da tartaruga, porque ele pesquisou em ilhas próximas também. Cada uma tinha seu formato, do seu jeito, seu estilo, sua cor, mas todas vinham de um ponto. E Darwin falou que todo ser vivo vem de um único ponto principal. Até que eu ia desenhar aqui, ele comparou a vida como sendo uma árvore. Ela sempre nasce de um único ponto. Ela nunca vai nascer 2 pontos juntos. Ela pode nascer aqui por riba. Aí quando sai na terra, vai sair 2. Mas sempre é um único ponto. E com esse ponto, ela depois vai ter ramificações para todos os lados. Dessas ramificações vão ter outras, onde vão nascer as folhas, no caso. E Charles comparou a vida como sendo uma árvore. Ela nasceu de um único ponto e foi desenvolvendo, criando os estilos próprios. A cada meio que ele ia, a cada lugar, ele se adaptava. E no frio, tinha animais, tinha resistência, tinha um pelo mais grosso. No calor, animais era com um pelo bem fino. E isso o ser humano também foi adaptando. E chegou no que é hoje, com várias transformações. Ele não evoluiu de uma hora para outra. Passou vários anos. Cada filho, de pais para filhos que tinha, ele evoluía um pedaço do seu corpo. Ele podia ter mais velocidade do que o outro animal, e com isso ia passar para o seu filho, para que seu filho pudesse desenvolver essa velocidade, uma força a mais, um pensamento mais rápido. E quando chegou no que é hoje o ser humano, os animais, ele também disse que várias espécies não se adaptaram e morreram, pois seu corpo não foi capaz de desenvolver tantas funções capazes de viver em seu meio. E muitos brincam assim, até falam, mas não é correto, que o homem teve origem do macaco, se desenvolveu, o macaco foi levantando e foi desenvolvendo. Não foi assim. Ele teve a mesmo tipo que o homem evoluiu, o macaco evoluiu. Aí como o macaco podia até nascer sem pelo, fosse o caso, e desenvolver algum membro, ficasse mais, os pés esticasse mais os braços, tivesse mais funções, mais locomoção, ficasse mais curtos, o corpo mais ereto. Foi assim, não foi de uma hora para outra que desenvolveu. Foi tudo com meio de adaptações em seu meio também. Porque existem pessoas que moram no calor, que se for para o frio, não vai poder ficar do mesmo jeito que as pessoas de lá vivem.
ela vai ter que se agasalhar mais, porque não vai ser capaz vai ser capaz de adaptar, não vai ser capaz de sobreviver, mesmo de ir para no lugar. Aqui ó, a gente dividiu vocês em dois grupos. Quero que você anotem o nome de cada um. Porque a gente viu que nessas aulas vocês não estão participando, igual agora, né? Vocês não falaram nada, ficaram aí caladinho. Então eu quero saber quais são os grupos que mais vai sobressair. E no final do bimestre vai ter uma gratificação aí para o grupo que vai sobressair. Então eu quero que cada um anote o nome, porque vai permanecer nas próximas aulas. E aqui agora a gente vai fazer um debate. Eu quero ver qual é a ideia de cada um sobre o que o Vinícius explicou aqui da realização da evolução. Nós também queremos passar por tudo, queremos se inteiro. Isso, vocês entendam o conteúdo. Vocês falam, vocês entendem isso. Que vocês busquem o conteúdo. Então, a gente vai fazer isso aí. Enquanto vocês vão. Você completa. Não, eu só aqui. A gente vai falar agora. A teoria da evolução, a gente precisa também, sem ser a evolução, antes da evolução tem o quê? Tem que ter mutação. E essa mutação vem de genes. Cada um de nós carregamos dentro, genes que carregamos dentro do DNA, né? Na proteína, a proteína mais desenvolvida que a gente tem, que é o DNA. Tudo que a gente todas as características estão escritas no DNA. Mas isso agora não vem ao caso. Vamos primeiro ver sobre uma teoria que está surgindo aí, é a contra-evolucionista. Os cientistas não acham que a teoria da evolução é totalmente verdadeira. Eles acham que tem falha na teoria da evolução. Porque imagina aqui, ó. Eu quero que vocês me falem então o que vocês acham da teoria da evolução. Grupo A. Vocês concordam? Vai ser tudo marcado aqui. Concordo. Concordo. Com base em que você tem essa informação? Porque eu vou tudo surge do ponto. E tudo que tem a lei da. Quando utiliza muito uma coisa, ela tem que só subir, só melhorar. Quando você já passa a não usar, aquilo você vai atrofiar. A teoria dele é certo. Eu vou questionar você agora. Se fosse assim, então, um filho de autorofilista nasceria musculoso. Só que a gente vai na parte genética, né? Essa lei que você falou é a lei de Lamarck, né? Então é a lei de uso e desuso. Quanto mais você usa o seu músculo, mais forte ele vai ficar. Mas essa característica não é passada para o seu filho. Se o seu filho nascer e não malhar, ele vai ficar magro. Então, neste caso, a teoria de Lamarck caiu por terra nesse sentido. Começaram a fazer observações na natureza que não condiziam com o que ele falava. Agora, já a teoria de Darwin, a gente pode acreditar um pouco mais, porque ele fala sobre a adaptação. Né? O indivíduo ou o animal que seja, ele vai se adaptar de acordo com a necessidade e sobrevive muito mais forte. Igual você lá mexe com lavoura, mexe com lavoura, né? De vez em quando você bate com pesticida lá, né? Matar os insetos. Sempre não fica os insetos para trás. Esses são os insetos resistentes, são os mais fortes do grupo. Isso. Aí esses mais fortes, os descendentes deles já vão vir imunes àquele tipo de remédio que você vai dentro. Cada dia passa, surge mais. É justamente por isso, pela a questão da evolução. Cria-se uma resistência. Bacana, né? Aqui a gente vai mostrar como o homem evoluiu. Primeiro, né, as células, né, viraram a primeira célula, a ameba, foi dividindo, né, formando seres pluricelulares. Peixe moderno. Agora os anfíbios.
dinossauros, mamíferos, primatas, né? Aí, ó, e a árvore da evolução. Então, aí, ó, essa pequena animação mostra como o ser humano evoluiu. Então, a gente pode ver que há 4 bilhões de anos atrás, a gente era somente um ser, a gente não, né, porque nossos antepassados eram somente uma célula, continham um material de DNA. Agora, vocês acham que é possível? A gente imagina um planeta 4 bilhões de anos atrás, que não tem absolutamente nada na superfície, nem planta, nem nada, no deserto total, com tanques de lava, vulcões em erupção, né, por formação da camada de ozônio. Agora, vocês acham que em um lago primitivo teria como moléculas se agruparem espontaneamente e formar uma primeira bolha, como se fosse uma bolha de sabão, e dentro dessa bolha desenvolver algum material que tivesse a capacidade de armazenar informação? Igual os supercomputadores de hoje, nem os supercomputadores de hoje não conseguem isso. Como que há 4 bilhões de anos atrás foi possível isso? É sem lógica. E aí, grupo B, o que eu ia falar? Impossível. Possível por quê? A gente nunca pode afirmar uma coisa que a gente não tem uma base para sustentar. A gente tem que ter uma base para sustentar o que a gente fala. Se, igual você mostrou aí. Do que a gente explicou aqui agora, você já. Ó, eu sei que você já ouviu falar sobre isso. Mas, igual você mostrou o que aconteceu aí. Se fosse assim mesmo, a gente ia estar evoluindo até hoje. Não podia ter parado assim. Mas está evoluindo, né? Imagina, Desde quando os homens estão. Se você olhar algumas gerações passadas, eu acho que não teria tanta capacidade. O homem não teria tanta capacidade. Com o armazenamento de informação, igual a ciência mesmo, foi evoluindo por causa que o homem evoluiu. Porque se o homem primitivo, lá da idade da pedra, não tivesse evoluído o seu cérebro para gravar todas as ideias, ter mais ideias, ter informação, não teria como. Então o homem sempre. Mas também o homem evolui por necessidade também. É, necessidade. A cada dia que passa, parece mais, assim, precisão do que está aquilo. É onde se desenvolve. Igual pessoas mesmo de cidade muito grande, elas já nascem ali. Se ela for para uma fazenda mesmo, ela vai ter dificuldade para se adaptar. É claro que o ser humano, o gene não interfere muito nisso. O homem tem a capacidade mutável. Ele pode mudar o seu corpo, igual ficar mais forte, ou sei lá, ficar gordo, magro, mudar. O gene permite isso. Ele não permite que há uma transformação muito grande, como um crescimento de um novo membro, um quarto braço, né? Ou qualquer outra coisa parecida. Mas a gente está evoluindo, não fisicamente, mas na mente, no nosso interior do corpo, está ficando mais forte, o sistema imunológico, tudo está evoluindo. Então, tem uma teoria também que fala que a evolução é falsa, igual eu estava falando para vocês aí. Que não tem lógica de alguma coisa surgir do nada. E por isso que eles encontraram, há pouco tempo, saiu, eu acho que mês atrasado, 3 meses atrás, eu vi essa reportagem aqui, ó, eu acho interessante, porque ela mostra o que parece ser um fóssil encontrado em um meteorito. Um fóssil de uma pequena, como se fosse uma bactéria, alguma coisa do tipo. Tá vendo? Aqui dá para ver perfeitamente que não é nada que algum ser biológico teve aqui. Como se fosse esses fósseis que a gente encontrou hoje, que foi encontrado em meteorito. Aí a gente levanta a hipótese: será que a gente veio de outro planeta? A primeira célula que pisou na Terra veio de um meteorito há 4 bilhões de anos atrás e daí desenvolveu toda a vida que está aqui hoje? Ou simplesmente um grupo de moléculas lá se juntaram e de repente foi, ao longo dos anos, foi desenvolvendo? E aí, o que vocês acham? E aí?
O que vocês acham da ideia? Sim, Robert. Que ideia? Grupo A? Isso é lógico, né? Lógico. E assim, mas como que vai vir uma célula de outro planeta e agrupar, vamos falar, quatro? Os cientistas principalmente olham pelas evidências. O Darwin teve muitas evidências que comprovassem a teoria da evolução, certo? De acordo com os fósseis achados aqui na Terra mesmo. Agora aqui é mais uma evidência, Então, mas não é provado real. como que agrupou? Como que formou, que começou a se focou no animal? Como que formou o animal? Mas se a gente for levar por esse lado da discussão, até a teoria de evolução que nós temos cura, porque ela fala isso também, né? Mas assim, eu acredito, né? Lógico, já nossa discussão que não é essa. Existe vida fora da Terra. Porque não tem condições de nós, num universo tão grande, existir somente a Terra como habitada ou um planeta que possua indivíduos vivos, né? Não sei, mas pode, realmente eu não assisti essa reportagem, mas pode acontecer sim. E aí, se isso for mesmo, vai acontecer toda uma revolução. Aí vamos ter uma terceira teoria, né? Porque até agora temos duas, né? Discutimos entre a criação, né? O criacionismo e a evolução, né? E essa parte aqui também. Como é que vai se vir, cair num lugar aqui na Terra e agrupar as células e formar um corpo? Por exemplo, o planeta Terra está numa posição bem estratégica em relação ao Sol, o terceiro planeta, né? Então, o calor não é de mais e não é de menos. Tem frio nos trópicos, né, para derretimento do gelo, formação da água, e também tem o trópico não, os polos, derretimento da água. E o trópico, né, que aqui é onde a gente mora, que é bem quente, favorável à vida. Mas igual lá em Marte, é o principal planeta em estudo deles para ver se tem vida. Porque Marte fica pouco depois da Terra. Então é bem provável que lá também já tenha existido vida. Porque também lá os corpos podem ter adaptado para o tempo lá, né? Isso, porque a gente tem a capacidade de adaptar. Igual a Lua mesmo, a temperatura ela não tem atmosfera, a Lua chega a mais de 200 e tantos graus Celsius, e à noite, na parte escura da Lua, né, chega a menos 72 graus Celsius ou menos ainda. Então vai do extremo calor ao extremo frio, de uma vez para outra. Por isso que os astronautas ficam um pouco, né? Mas isso não é o caso, mas... É semelhante ao deserto, né? Isso, o deserto faz até 40, 50 graus no dia e à noite cai a 0 Porque graus. a areia absorve muito calor durante o dia e à noite ela esfria muito. Então a areia tem uma capacidade térmica muito grande de absorção de energia. Então é tudo isso. Veja, o governo não está falando nada. Estão falando, mas sobre outros assuntos, né? Talvez até mais... Igual aqui, ó. mais interessante. Vamos ver espécies mesmo da Terra. Qual é a diferença? Vocês olham ali para fora ali, vê grama, rasteira, né, no chão, vê árvores bem altas e em diferentes lugares também da Terra, por exemplo. Aqui no Brasil mesmo, lá no Nordeste, tem os cactos, mas é vegetação rasteira, baixa e cacto. Lá na Mata Atlântica, né, no Amazonas, as árvores são bem altas, né, com troncos bem grossos, bem altos mesmo. Por que essa diferença? Alguém sabe me dizer? Caso do tempo, cara na terra. Isso tudo influencia. O meio ambiente também influencia na evolução da espécie. Por exemplo, uma árvore, em um período bem antigo, foi para o Nordeste. E de lá, como lá é muito quente, ela precisava ter calor. Vou até mostrar aqui uma outra imagem. Eu peguei. Olha aqui. Um cacto e uma árvore lá do Amazonas. Olha a diferença. É muito grande. Então, o cacto, como ele vive em uma área bastante quente, ele precisava reter água, porque a água dele é pouca. Né? Então, o que ele fez? As folhas das árvores como funcionam igual painéis solares, com água, né? Que absorve muita água. Então, quando o sol bate nas folhas, a água evapora. Faz a planta perder água, a planta perde água pelas folhas. Né? Então, o cacto, à medida do tempo, né, foi passando o tempo e ele perdeu suas folhas. E no lugar teve espinhos para sua proteção.
colocou espinhos, o verde continuou no caule, né, para ele fazer fotossíntese, igual as outras plantas, só porque ele não perde tanta água, porque não tem superfície grande para perder água. Então a gente também é assim. O ser humano, aqui no Brasil, as características do rosto humano e as características do rosto de quem mora, por exemplo, dos esquimós, que tem o olho bem puxado. Por que essa diferença? É ser humano, só que é de espécies diferentes, é de raça, vamos dizer assim, né? Porque o ser humano é animal, são de raças diferentes. Os negros lá da África, por que são diferentes? Porque deveria ser um só. Mas o que levou? O que levou para ser diferente? Talvez o lugar do tempo, né? Porque lá é muito quente, por isso que já a cor fica negra, né? Isso, para proteção dos órgãos internos. Igual os russos mesmo. Lá faz bastante frio, porque todos lá são praticamente loiros, são brancos. E tem bastante gente albina também, gente totalmente branca, naqueles países da Ásia, lá, alguns países, no Canadá. O olho puxado, principalmente dos japoneses, chineses e dos esquimós lá dos países frios, é em decorrência do frio. Por causa que eles têm que proteger o seu olho nas tempestades de neve. Então, eles fechavam os olhos. E isso foi passando. Não é característica adquirida, mas algum lugar do tempo nasceu com o olho mais fechado. E aquilo foi bom para aquela pessoa. Então, ela teve descendente. E esses descendentes vieram com os olhos puxados também. E assim gerou uma nova raça. Só nasceu com problema nas fotos, nasce mais fechado. Isso. Então nasceu uma nova raça. Gente mesmo que nasce com o sexto dedo. Isso é uma característica boa para aquela pessoa? Não é uma característica boa, porque ela vai atrapalhar aquela pessoa. Então isso é uma característica recessiva para a genética. Então não é passada para os seus descendentes. E se for passado, não por muito tempo, logo essa característica desaparece. Né? Então depende muito mesmo do meio em que vive e do que o ser precisa. Vamos ver aqui agora uma pequena. Aqui ó, o Darwin estudou bastante os embriões, né, os fetos dentro da geração. Isso. Aqui, ó, olha a diferença. Alguém consegue ver muita diferença nesses fetos? A diferença mais aqui que eu vejo é no olho. Somente no olho. Porque todos possuem guelras, tá vendo? Até o ser humano. E também é o formato, assim, ó. E isso, o formato do jeito em que eles são gerados. E principalmente todos contêm rabo. Até o ser humano. Só porque, da medida da evolução, o que contém as informações que contém no DNA vão retirando, da medida que é gerado o ser humano, vão retirando essas características e formam o ser humano do jeito que é. Por exemplo, a galinha, em vez de ela desenvolver pelo, ela desenvolve pena. Como que isso acontece? Porque está tudo gravado no DNA. Dentro de cada célula. A pele da gente modifica a cada mês. A cada mês que você olha no espelho, é uma pele diferente que você tem. Porque as células vão morrendo e vão surgindo outras novas. Mas por que você não muda? Igual uma pinga que você tem em algum lugar, continua lá. Por quê? Acontece isso, a gente não modifica, porque a pele renova. Isso. Por exemplo, uma célula se divide, né? Então, todo o material daquela célula é passado para uma outra. Então, ela vai continuar exatamente idêntica. E é gerado um novo ser, um novo órgão, né? Então, a pele do escama ela é mais superficial, né? E a vista, no caso, como foi citada, ela é uma coisa mais, ela já é mais interna. É igual a cobra que toma de pele. E a cobra, dependendo da espécie, ela está muito de cor, algumas mudam de padrão, né, de raio. Mas é bem raro isso. Aqui eu vou apresentar uma pequena parte da teoria anti-evolucionista para vocês. Depois eu quero fazer perguntas se tiver tempo. Não sei
Eu pedi, É um vídeo. Robert, se você puder baixar. Em 1993, o professor Phil Johnson da Universidade da Califórnia, em Berkeley, convidou um grupo de cientistas e filósofos para reunirem-se numa pequena cidade na costa central da Califórnia. Eles vieram de grandes centros acadêmicos, inclusive Cambridge, Unique e a Universidade de Chicago, a fim de questionar uma ideia que tem dominado a ciência por 150 anos. A reunião em Parábolos representou um ponto decisivo para muitos de nós. Todos nós tínhamos perguntas sobre a teoria da evolução, mas quando nós nos reunimos, cada um trouxe algo de sua própria área e de repente tivemos um vislumbre de um novo modo de olhar para a vida. Diria que este foi um período intenso na minha vida, quando percebi que existia algo muito mais intelectualmente satisfatório que o ponto de vista que tivera antes. Recordando agora, acho que aquele encontro me deu a motivação para realmente examinar as evidências e ver para onde elas apontam. Percebi que este questionamento era maior que qualquer pessoa em matéria de ensino. Era o início de uma comunidade de cientistas que estavam agora dispostos a enfrentar o mistério fundamental da origem da vida. Este é o tópico mais interessante que existe. De onde viemos? Como chegamos aqui? O que nos trouxe à existência? Onde nos encaixamos em relação à realidade como um todo? Considerando a diversidade e complexidade incrível da vida, inevitavelmente surge a pergunta: o que trouxe tudo isso à existência? Foi simplesmente um acaso de necessidade ou algo mais acontecendo? Existe um propósito, um plano, um projeto devido a uma causa inteligente? Penso que esta seja a pergunta fundamental. Os cientistas que vieram até Pará Nunes buscaram reexaminar o mistério da origem de vida, porque cada um tinha dúvidas significativas sobre ideias evolucionistas amplamente defendidas. Entre eles, o bioquímico Michael Behe questionava como os processos naturais podiam ter reunido as estruturas complexas encontradas nas células vivas. Dean Kenyon era um biólogo evolucionista que não pensa mais que somente a química pode ser responsável pela origem da vida na Terra. Stephen Meyer, Paul Nelson e William Bentley buscavam uma nova abordagem que pudesse explicar a origem das informações genéticas codificadas em organismos vivos. Esses cientistas e filósofos começaram a formular uma alternativa para a teoria central de biologia moderna, uma teoria nascida da mente de um naturalista britânico chamado Charles Darwin. Em 1831, Darwin, com 22 anos de idade, embarcou em expedição de pesquisa de 5 anos ao redor do mundo. Ele partiu da Inglaterra viajando no navio HMS Beagle, passando pelo ponto mais ao sul da América do Sul, e daí para o norte na direção de uma cadeia de ilhas vulcânicas do Oceano Pacífico chamada Galápagos. Neste arquipélago solitário, a uns 1000 quilômetros da costa ocidental do Equador, Charles Darwin encontrou uma variedade extraordinária de pássaros, répteis e mamíferos, os quais nunca tinha visto antes. Durante mais de um mês,
Darwin estudou a vida vegetal e animal, fez anotações extensivas e colecionou amostras. Depois foi embora para nunca mais voltar. Então, 25 anos se passaram enquanto ele desenvolvia sua teoria. Em 1859, Darwin publicou um livro intitulado A Origem das Espécies. Seu impacto sobre a ciência e, no final das contas, sobre toda a cultura ocidental foi dramático. Darwin alegou que toda a vida era um produto de forças naturais puramente desgovernadas. O tempo, o acaso e um processo que ele chamou de seleção natural. Antes de Darwin, a maioria dos cientistas e filósofos, tais como Platão, Newton e Kepler, consideravam o mundo como um produto de algum projeto ou plano. Mas uma mudança fundamental ocorreu com a ideia de Darwin sobre a seleção natural, a qual desencadeou uma profunda mudança na filosofia científica. Darwin não foi o primeiro a propor a teoria da evolução. Porém, ele foi o primeiro que ofereceu um mecanismo natural plausível para a mudança biológica através de longos períodos de tempo. Para entender como a seleção natural funciona, considere as populações de tentriões que Darwin encontrou nas Ilhas Galápagos. Há 3 espécies de tentilhões que habitam as Ilhas Galápagos. Elas variam sutilmente em termos de tamanho e forma de bico. Darwin voltou à Inglaterra com 9 espécies diferentes destes pássaros. Conforme a teoria contemporânea do darwinismo, as diferenças no tamanho e na forma do bico dos pássaros são os resultados diretos da seleção natural. Um exemplo frequentemente citado tem a ver com as espécies de tentilhões que comem sementes. Nos anos de fortes chuvas, há abundância de sementes pequenas e macias. Os pássaros com bicos curtos facilmente encontram comida. Porém, no período de seca, as únicas sementes que se encontram são as do ano anterior, que têm uma casca dura. Nestas condições, somente os pássaros com bicos mais longos e mais afiados conseguem quebrar a casca para comer as sementes. Os pássaros com bico comprido sobrevivem porque conseguem alcançar comida. O bico mais comprido dá o que os biólogos chamam de uma vantagem útil. Os tentilhões com bicos menores, infelizmente, morrem de fome porque não conseguem alcançar a comida. Se o tempo de seca se prolonga, o ambiente provoca uma mudança nas características da inteira população de tentilhões. Com o tempo, o bico longo é repassado às sucessivas gerações porque esses bicos possibilitam a sobrevivência dos pássaros. A seleção natural foi uma ideia convincente. As variações físicas que eram vantajosas seriam herdadas por sucessivas gerações. Através deste processo, com o passar de muito tempo, organismos fundamentalmente diferentes surgiriam sem qualquer forma de direção inteligente. Darwin quis explicar tudo da história da vida em termos de processos naturais sem inteligência. O que encontrou foi que um processo que observava em populações domésticas também funcionava nas selvagens. O próprio Darwin era bem versado na área de criação doméstica de pombos. Ele sabia que os criadores foram capazes de realizar mudanças dramáticas numa população, selecionando somente certos espécimes para reproduzir. Então aí, nesse pedaço do vídeo, a gente já deu para ver quem foi Darwin. E como ele chegou nessa teoria. Agora eu quero perguntar para vocês, quem é aqui que pode falar alguma coisa que entendeu? Ninguém entendeu nada? Mas como você mudou? Só qualquer coisa sobre a teoria. O que você acha que está certo, o que você acha que está errado? Igual você colocou, alguns pontos eu acho que está certo. Quando ele falou que ao longo da vida os passos estão adaptando. Ele falou que quando eles tinham um menor, eles morreram de fome e não conseguiam pegar o alimento. Aí com o tempo foi surgindo os passos dos maiores completamente. Então nesse ponto, a gente concorda.
alguns controlam o comportamento, não tem como concordar. Igual aqui, ó, aqui mesmo a gente pode ver várias diferenças entre espécies, né? Porque a gente tem folhas diferentes. Né? Aqui uma bem aberta, né? Que tem essas ramificações, e essas aqui, menores, né? Então, isso. E por que isso acontece na natureza? Porque e é tudo no mesmo lugar. Mas a espécie da planta, né? Porque não é de mandioca, é de molhar. Aí depende do fruto, porque talvez a mandioca, como ela é na terra, ela precisa talvez uma maior absorção ou de água, ou de sol, de minerais. Já a planta não necessita tanto. Isso é isso mesmo. Depende do que a planta necessita, né? Igual, existe várias coisas que apontam que a teoria de Darwin não é totalmente verdadeira. É igual a gente tinha falado, mas tinha uma parte, até que eu não falei, mas eu acho interessante, que foi Lamarck e Darwin que fez a teoria do mesmo animal, da girafa. Só que o Lamarck fez a teoria quando a girafa, seu pescoço era pequeno. Devido a ela precisar, necessidade de alimento, ela foi pichando o pescoço e ele cresceu. Mas isso era ela podia fazer isso, mas era uma característica adquirida. Ele ia passar para os seus filhos, né? E já Darwin falou que a girafa, a cada espécie que ela tinha, ela desenvolvia algum jeito no seu pescoço de crescimento. Ele crescia sua genética, desenvolvia uma força, fazia seu pescoço crescer, mas isso era de pouco em pouco, não desenvolveu de uma hora para outra. Foi de etapa em etapa. A cada célula que fortalecia fazia um pedaço do seu corpo ficar mais forte. Aí ele passava para o seu filho. E outra parte fazia mais forte. E isso foi indo. Até ela chegar ao seu. Mas por isso que tem um ponto, acho que na verdade o ponto acho que não é tão assim. Mas como passa, ficou com o bico maior. Por causa da necessidade. Mas como assim? O pássaro desenvolveu uma sociedade? Dando exemplo dos insetos. Dentro da comunidade ali, dos pássaros, existia um grupo que tinha um bico um pouco maior do que os demais. Esses sobreviveram. E essa característica passou para nós. Mas assim, quando a gente pensa em evolução, você viu o filme, você pensa que é de um mês para outro, de um ano para outro, mas isso não, isso é décadas, né? Voltando ao caso da girafa, uma das justificativas que se tem para ter um pescoço tão longo é que ela só comia broto, né, das árvores. E hoje alguns observadores já escreveram teorias aí que falam que a girafa, mesmo na época de período seca, ela prefere comer os ramos mais baixos do que os mais altos. Então é um ponto que cura essa. Mas na época não tinha espécie de girafa, não tinha espécie que tem pescoço maior, não? Pode acontecer, no mesmo caso dos pássaros. Então não sei se é por necessidade de alimento não é, porque provou-se que ela come nos galhos mais baixos, né? Mas poderia ter dentro, né, da comunidade alguns indivíduos com o pescoço maior. E essas características sobressaindo até mais. É por isso que os cientistas e biólogos estão descobrindo o que tem de errado nessa teoria. Estão pesquisando mais. Eles já têm quase certeza que ela não é totalmente. Que algumas coisas não batem, não entram na teoria, a teoria não explica. Então eles estão tentando ver o que está errado e complementar essa teoria ou fazer uma teoria nova. Eu acho que o ponto mais importante dessas teorias são isso. Porque senão, a teoria de Darwin mesmo, se não tivesse uma célula, pelo menos, um primeiro ser, não teria evolução. Porque evolução parte da partir que você tem um ser que evolui. Se você não tem o ser, ele não pode evoluir. É por isso que eu acho que aquela parte lá do fóssil lá é verdadeira. Porque teve que ter o primeiro, né? Teve que ter alguma coisa que evoluiu a partir do tempo. E os cientistas estão buscando responder essa questão, né? Tanto é que, se eu não me engano, na Suíça desenvolveram um reator nuclear e esse
que deu origem a todo o átomo, como o Marco disse lá no início da evolução, que nós surgimos de partículas, depois de átomos, né? Esse átomo formou a célula e veio formando os indivíduos. Então, os cientistas lá, suíços conseguiram fazer uma partícula mínima do átomo, chamada hoje de partícula de Deus. Então, sabe-se que tudo que nós temos na Terra veio dessas partículas. Agora, a questão é, de onde surgiu essa primeira partícula? É que volta lá no início. Há quantos anos depois de estudar como se for realmente construir, né? Quantos anos ela foi construída? Aí nós voltamos àquela questão do início da discussão. Não existe, então, um ser maior do que nós que poderia ter criado isso? Uma inteligência bem avançada. Bem avançada. E aí nós pensamos, quem poderia ter uma inteligência avançada? Porque se tivesse um indivíduo assim, ele estaria aqui até hoje. Então, é que vem a nossa ideia de ser uma coisa fora do nosso planeta, né? E aí já entra a terceira teoria. E também não tem como, né, surgir do nada. Tem que ter alguma coisa que criou ou que surgiu, né? E aí deu condição para isso, né? Porque quimicamente os átomos se unindo para formar átomos diferentes, vamos dizer assim, se unindo para formar indivíduos vivos, né? Quimicamente é impossível. Porque aqui, ó, uma coisa que foge da teoria de Darwin é esse aqui, ó, o motor bacteriano. Não sei se alguém já viu, mas esse motor aqui é feito por 40 peças separadas. É um motor de verdade. Ele movimenta o flagelo de algumas bactérias. E isso aqui é uma máquina irredutível, ou seja, se você tirar uma peça sequer dela, o funcionamento total dela já é alterado, ela já não funciona. Igual aqui, ó, eu fiz uma representação aqui, ela tem um cotovelo aqui, né, uma hélice, aqui é a parede da célula, né, do ser unicelular, aqui são proteínas que formam o eixo, e aqui o rotor. Então ela gira a mais de 40.000 rotações por minuto, me parece. Então, é muito, muito rápido mesmo. E ela tem uma capacidade de parar em décimos de segundo e mudar a sua direção. Então, em décimos de segundo, se ela está girando no sentido horário, ela para e gira no sentido anti-horário, na mesma velocidade. Então, isso é um motor inexplicável para a ciência, como que foi criado esse primeiro motor. Porque imagina, se foi desenvolvendo parte por parte, então, o primeiro motor não teria todas as peças. E então ele não seria funcional, ele não funcionaria. Então, essa característica não seria passada para o seu descendente e esse motor iria extinguir, né? E aí, como que foi criado então, o primeiro? Né? Sendo que não tem como ele funcionar se não tem todas as peças. Então, tem que ter alguém que criou isso ou que veio de algum lugar, sei lá, alguma coisa, para explicar algumas partes, né, que as chamadas máquinas irredutíveis. Não é explicada pela biologia atual. Somente? Principalmente o Aurélio, falou mais. Já que às vezes o pessoal não pode falar, que tem vergonha, né? Então, vocês que estão aqui hoje vão fazer um relatório sobre a aula, ok? Relatório e não